Muito bom dia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Persona Singular entrando no ar neste sábado maravilhoso, onde estamos com uma temporada de saúde e qualidade de vida. Ao meu lado está aqui a doutora Júlia Broeto. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos num oferecimento dos nossos patrocinadores, que, aliás, minha gente, se você está me ouvindo pelas ondas da 90.3, acesse o nosso canal no YouTube para conferir a roupa que eu estou usando hoje. Estou num look dueto concept. Tô bonita, não tô? Linda. Maravilhosa, gente. Eu queria ficar de pé, mas pelo microfone, pelo fone de ouvido, não vou levantar. Mas eu já te adianto, ficou perfeita esta roupa. A Dueto Concept, há 30 anos veste homens e mulheres, então você já pode saber que eu estou muito elegante. Né? Mesmo. Aliás, minhas convidadas estão super elegantes. Sabe que por acaso também estou de dueto. Eu também. Eu também. É verdade. Mais uma prova que a Dueto Concept deixa todas sem as combinar, mulheres, né, meninas? exatamente, maravilhosas. E inclusive para compor o meu look, estou de divas joias também. Olha. Vice? Minhas convidadas lindas. Eu tenho, toda vez eu tenho compartilhado com a doutora Júlia as joias da Divas Joias. Hoje eu não coloquei o brinco, tá? Por causa do fone de ouvido. Mas são semi-joias maravilhosas, ó. Incríveis, incríveis. Aí depois eu vou colocar esse aqui, porque esse aqui é meu, tá, galera? Esse aqui não é merchan, não. Esse aqui é meu, da Divas Joias. Gente, olha só. Para compor mais esse time de patrocinadores, estamos num oferecimento do Cicobi Credial, também aqui fazendo parte dessa bancada desde quando iniciamos o Persona Singular. Um parceiraço deste programa. E também a Drogaria Bem Popular, com 2 unidades em Maravilha para melhor lhe atender. Tá bom, minha gente? Então, como o papo é saúde, nossa convidada de hoje é especialista em saúde e bem-estar. Ela trabalha com pilates, mas o papo é mais profundo. Débora Albrecht, seja muito bem-vinda. Bom dia. Oi, muito obrigada, meninas. Bom dia. Fiquei muito feliz pelo convite. É sempre um prazer ouvir e aprender com mulheres tão diferenciadas como vocês. Já começamos com isso. Sem rasgação de seda, é bem verdade mesmo. Que bom. A Débora é uma amiga antiga, já esteve aqui no Persona, lá no início, nos idos de 2020, quando falávamos também sobre saúde. Isso aí, que, 4 anos, né? Aliás, é um ponto que nos conecta muito. Sim. A saúde é fundamental. Na verdade, sem saúde física e mental, a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, eu acho que quando a gente tem saúde física para nos levar até os lugares e mental para nos sustentar nesses lugares, a gente é rico e nem sabe. Verdade. E conta pra gente então, Débora, você não trata somente as doenças, né? Não. Você trata a saúde das pessoas? Isso. Tem uma frase que eu ouço e eu levo assim pra minha vida toda, sabe? Ele é de um escocês. Ele, no seu leito de morte, ele tinha 29 anos. O nome dele é Robert Mulroney. No seu leito de morte, ele disse que Deus deu para ele um cavalo e uma mensagem. E ele não cuidou do cavalo e a mensagem acabou com a morte dele. Então, o nosso corpo, ele é como se fosse um cavalo. E aquilo que a gente tem dentro de nós é a mensagem. Se nós não cuidarmos do nosso cavalo, do nosso corpo, a nossa mensagem, aquilo que a gente se propôs a vir nessa terra e fazer, também não vai chegar até as pessoas que devem chegar. Olha que interessante. Muito interessante. Eu chego a me arrepiar quando eu falo dessa frase. Bem profundo mesmo. Muito profundo, porque ele tinha um conhecimento, ele morreu muito jovem, né? E a gente não para pensar sobre isso. E a gente, de repente, cuida bastante da mente, estuda e faz faculdade, do corpo talvez deixa um pouco de lado e só lembra quando tá doente. Isso aí, a gente não tem o hábito de prevenir, na verdade, né, doenças ou, né, a nossa sociedade, né, ela trabalha muito com a reabilitação. Então, quando o problema já está instalado, né, e eu vejo muito isso na clínica, né, as pessoas geralmente já chegam, né, com dores. E aí, quando tá com as dores, é muito mais difícil de você conseguir, né, ter bons resultados, porque você já tem um quadro de dor. Então, você trabalhar e pensar na prevenção é o que a gente precisa é uma entender. coisa que eu falo muito, assim, eu cresci pensando sempre em ter saúde, né, qualidade de vida.
para não precisar passar por essa situação. Porque dor, gente, dor é muito chato. Ela é muito limitante, na verdade, né? Ela é muito limitante. E além de ser limitante, as pessoas se acostumaram a achar que, olha, não, é isso que eu tenho que viver. E é normal, né? Como se fosse um normal, né? Na verdade, você sentir dor nas costas, por exemplo, né? Você sentir fraqueza, você não conseguir, por exemplo, sentar numa cadeira e levantar com liberdade de movimento, né? Então, as pessoas acham que isso é normal. E, na verdade, isso não é normal, né? E o Pilates ajuda nisso. Muito. Na elasticidade, muito. O que mais que o Pilates na faz mobilidade. pessoas? Eu sou apaixonada por Pilates, né? Então, assim, eu sou formada há 13 anos. E há 13 anos eu pratico Pilates, né? Então, eu vejo as transformações que ele fez no meu corpo, né? Em relação à postura, em relação à mobilidade, alongamento, na capacidade de você praticar também outras atividades físicas, né? Com o quanto o Pilates traz para você essa força. Porque o Pilates, ele trabalha de uma maneira global. Respiração, né? Ele trabalha muito concentração. Eu até estava falando com a Ivana antes, né? Do aqui e agora. Então, por isso que muitas vezes é difícil você conseguir aliar, né? Respiração com contração, com ativação, com o treino de força. Porque os nossos pensamentos, eles tendem a fugir, né? Nos tirar dali, né? A gente tem dificuldade de concentração, né? E de estar ali mesmo e sentir o que o movimento está fazendo. Então, o Pilates vem com esse viés, né? O Joseph Pilates, que foi quem criou o método, ele passou por várias áreas até criar o método, né? Até criar o que ele constituiu mesmo, que foi o legado dele na vida, né? E aí ele realmente foca sempre nisso, assim, que você tem que estar presente para conseguir ter resultados ainda melhores com o Pilates, né? E é um exercício muito completo, né? Eu digo, eu mesma sempre falo, eu comecei há pouco tempo a fazer Pilates contigo. E eu achava que fazendo musculação estava tudo bem, mas a musculação trabalha um músculo em cada exercício. O Pilates, eu tenho a impressão que trabalha global, vários, né? Ele é global, exatamente. Então, ao mesmo tempo que tu tá trabalhando, por exemplo, perna, a gente não isola grupos musculares, né? Exatamente. A gente trabalha de uma maneira mais global. Então, tu trabalha costas ao mesmo tempo que tu tá fazendo uma ativação de abdômen e ao mesmo tempo que tu tá trabalhando perna. Então, ele é um exercício muito global. A gente consegue ativar diferentes músculos com um único exercício. E trabalha muito elasticidade também. Muito mobilidade, né? A gente acaba tendo uma maior gama de amplitude de movimento quando a gente consegue praticar o Pilates, né? E o que eu acho mais interessante ainda é que isso vai preparar você para uma corrida, para uma musculação mesmo, né? Que a gente sabe que quando a gente tem músculos mais alongados, a hipertrofia, né? Que é o aumento, ela acontece de maneira melhor também, né? Porque também não adianta eu ter uma hipertrofia e ser todo encurtado, e ter uma postura que não é legal. Então, unindo as duas técnicas, a gente consegue, né? Ter muitas melhorias. Mas o Pilates é para todas as idades? Todas as idades, sem exceção. A partir de que idade pode começar? Eu até falo, assim, a gente na clínica tem, né, adolescentes de 8 a 10 anos, assim, até senhores de... Tem uma senhora que tem 92 anos e que faz Pilates. Uau! Então, ela deve ser melhor no Pilates que eu. Ela é super alongada. Ela é super alongada. A gente tem muito orgulho dela, assim, sabe? Porque é aquilo que a gente tava falando, né? As pessoas, elas tendem a não buscar atividade física, né? A ficar na zona de conforto. Então, quando você vê uma senhora de 92 anos fazendo atividade física e pensando a longo prazo, isso é muito legal, né? Isso serve de exemplo, né? Então, essa senhora, o que é legal do Pilates é que você pode adaptar todos os movimentos para todas as idades. Entende? Ele é adaptável. Ele é muito adaptável. Então, assim, por exemplo, o rollover, que é um dos exercícios que a gente faz, que é um movimento que você leva as pernas para trás, né? Como se fosse um caracol, assim, leva as pernas para trás. Esse você pode fazer em todas as idades, com adaptações corretas. Então, tudo você pode trabalhar dentro do Pilates, adaptando para cada faixa etária. Por isso, da importância do instrutor de Pilates, de quem está conduzindo você na prática, né? Então, assim, a gente sempre diz que o paciente, ele tá ali para receber aquilo que nós, enquanto instrutores, vamos passar para ele, né? Então, o conhecimento é nosso. Então, nós que devemos pensar, estudar e analisar cada ser de maneira única e integral, para daí sim ofertar para ele uma aula, uma prática completa, né? Interessante. Inclusive para crianças, né? Que você citou, de repente a criança tem ali uma postura
errada e vai crescer com esse problema. Não tem por que a gente não corrigir isso para não levar para o resto da vida. Exatamente. Eu penso assim, então, eu acho Pilates para crianças, eu não sei como você chama. Pilates Kids. Pilates eu acho super interessante porque consegue guiar o crescimento, de repente, da coluna, da postura, de uma forma correta. E eu, por exemplo, fui uma criança que sempre fui muito alta, né? Eu sou alta, então eu sempre tive um padrão postural incorreto, né? Eu sempre tive uma postura muito fechada, cifótica, que a gente fala, né? E eu lembro que na época, assim, não se falava sobre isso, né? A gente não tinha acesso a essas questões, né? E hoje a gente já consegue olhar para essa criança com outro olhar, né? Então a gente já vem para esse lugar que a gente tanto quer, que é a prevenção. Então a gente consegue prevenir para que depois, no futuro, ela evite de ter outras algias, né? Escoliose, cifoses, enfim, dores mesmo, né? E é interessante você falar isso, mas eu fico pensando do outro lado. Muitas pessoas, e é o hábito do brasileiro, procurar ter saúde somente quando tá com problema. Na falta dela, né? E aí vem a questão seguinte. Quem tem problema de coluna... Por exemplo, tem essa situação, já tem esse problema e tal, que já meio que se acostumou com a dor. O Pilates, ele consegue reverter isso? Consegue. A gente consegue fazer, desde que, claro, né? Sempre muito bem orientado com o médico que está acompanhando esse paciente, né? Porque a gente não consegue ver, por exemplo, se o paciente chega sem algum exame de imagem, vamos dizer assim, né? Sem uma ressonância, algo que nos mostre como está lá dentro, né, Ivana? Porque também a gente tem que ter essa responsabilidade, porque, né, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, a gente sempre pede uma avaliação, né, uma avaliação prévia, né, do nosso cliente com o médico, alguém que possa nos orientar também. E aí, sim, depois a gente tem total conhecimento para habilitar ele para, sim, fazer a prática. Então, nada é limitante, tu entende? Tudo a gente pode fazer de acordo com as restrições do paciente, né? Claro, de acordo com aquilo que ele consegue fazer. Mas é muito legal você ver, assim, evolução, sabe? Que o paciente chegou sem mobilidade nenhuma ou não conseguindo fazer, né, um movimento simples, às vezes, de dobrar a perna e calçar um tênis, por exemplo, né? Quem tem dor no ciático, quem tem dor nas costas, sente muita dificuldade mesmo de fazer esse movimento tão simples que é de colocar um calçado. Então, conforme você vai mobilizando, conforme você vai praticando, você vê a evolução, é muito gratificante, sabe? E os relatos do paciente. Então, isso traz, assim, valida ainda mais o quanto o Pilates, ele traz de benefícios, né? Você falou antes da respiração, né? Que é quando a gente respira durante o exercício, consegue fazer um exercício mais completo, é isso, né? E ele serviria para tratar, então, quadros de ansiedade, agitação, já que trata também a respiração, trabalha também a respiração. Com certeza. Porque eu acho que a gente está tão conectado com o mundo fora que a gente não consegue ter né, 1 hora de prática, né? A gente não consegue parar, mesmo que for 1 hora, né? A gente tenta sempre sair desse lugar. Então, com a respiração, você precisa estar aqui e agora, né? Então, quando eu vou praticar, eu preciso estar muito conectado com a minha inspiração. Então, o momento que eu trago todo o ar, né? E para dentro dos meus pulmões. E no momento que eu solto esse ar e o movimento acontece, né? Então, com certeza eu consigo me centrar mais e acalmar todas essas vozes que muitas vezes ficam na nossa cabeça. É muito bonito falar isso, gente, mas eu vou falar por prática, tá? É difícil. É muito difícil, gente, porque eu fui fazer Pilates na época, até a Débora lembra. Gente, eu sou do mundo da musculação. E a musculação é o seguinte, você não precisa pensar, você faz os teus exercícios e acabou, tá? E sai. E essa que você estava relatando justamente a questão do Pilates. Você tem que fazer o exercício e respirar e conectar os dois ao mesmo tempo. Então, você não tem que pensar em nada. Isso. E é muito difícil. Porque esvaziar a nossa mente é muito difícil, né? É muito difícil. E aí eu falava, eu não consigo. Imagina eu tava ligada, né? Ligada no 220. Mas é justamente você que precisa. Exato. E tem que voltar pro Pilates. É verdade, gente, preciso. Hashtag fica o desafio. Mas o estar presente, é muito disso. E as pessoas não se conectam nessa situação. Não. Vamos lá, vamos separar as coisas. Praticar um exercício físico, fazer uma concentração e trabalhar a ansiedade. São 3 pontos completamente diferentes, mas que se unem nesse sentido do Pilates. E olha, muita gente olha
olha de fora. E você que talvez esteja aí pensando, ai, Pilates é bobinho, né? É só baixar, faz um alongamento. Minha amiga, meu amigo, olha aqui no meu olho. Eu pratico atividade física há mais de 20 anos. Sim. E o Pilates, desculpe, é um exercício, é uma técnica que ele vai forçar o músculo. Porque é um estímulo diferente. Isso aí, diferente de uma musculação, diferente de uma corrida, né? Em muitos casos, usa o peso do próprio corpo. E isso parecia uma coisa tão simples, sem peso. Eu pensei, não usa nenhum pezinho da academia, não usa o peso do próprio corpo e eu não conseguia fazer o exercício. Isso que é o mais incrível, né? E olha, você pode pesar 30, 50, 60, 100 quilos. É pesado. Exatamente. Meu Deus. Porque às vezes você coloca, por exemplo, o peso da academia e aí você, né, você nem se dá conta que às vezes você não consegue sustentar o peso do teu corpo, né? Exatamente. Vamos pôr numa prancha, que é algo que todo mundo sabe, que é algo simples de ser feito, né? Às vezes você não consegue manter uma prancha, por exemplo, mais de 10 segundos, que seria o básico para você ter uma boa ativação de abdômen, de coluna, para colocar uma carga axial, por exemplo, no momento que tu vai fazer um agachamento, né? Então, às vezes a gente precisa olhar e voltar um pouquinho, né? E conseguir ter essa força e essa mobilidade sem carga, né? Para depois você conseguir colocar e evoluir nas tuas cargas, né? Então, isso que é o legal do Pilates, é você conseguir trabalhar essa prevenção e esse fortalecimento, esse ganho de mobilidade, né? Por exemplo, o agachamento, né? Vamos vir um pouco mais para a parte técnica, né? Se você tem uma boa mobilidade de quadril, a tua amplitude no momento que tu faz o agachamento melhora muito, né? Então, assim, não tem como você separar se você não é bem alongado, forte, né? Tem uma boa flexibilidade. Então, o Pilates vem para ajudar muito nesse sentido também, né? E trabalhar muito as dores, né? É claro que isso é uma constância, né? É uma prática. A pessoa não vai chegar lá no primeiro dia, já vai sair, nossa, o melhor... Não, e nem vai querer se comparar com, por exemplo, com outros alunos que estão lá há mais tempo também, né? Tudo na vida, né? Mas mais de um tipo de Pilates ou é tudo a mesma coisa? Não, tem diferença. E na clínica eu digo que a gente tem um método que é o método nosso, assim, né? É um método que trabalha mais força. Por quê? Porque eu percebi, durante esses 13 anos, que aquele Pilates, que é um Pilates mais clássico, né? Que é um Pilates que as pessoas acham um Pilates mais monótono, né? Um Pilates mais calmo, né? As pessoas, às vezes, elas não se adaptam, elas não gostam. Justamente por isso, por a gente estar mais acelerado, né? E esse Pilates do Joseph é um Pilates de muitos anos atrás. Então, a gente precisa adaptar à nossa realidade, né? Então, eu digo que o nosso Pilates é um Pilates mais moderno, né? Mais contemporâneo, assim. Onde a gente consegue abranger algumas modalidades, por exemplo, da própria academia, com alguns agachamentos, com algumas coisas que trazem para o nosso Pilates o reforço muscular. Com aparelhos, né? E com aparelho, que são as máquinas, né? Que nós temos o estúdio de Pilates, que a gente tem Pilates solo, que é o Mat Pilates, que trabalha com bolas e só o peso do corpo, e o Pilates de estúdio, então, que são com as máquinas, né? E aí tem 4 máquinas, cada uma tem a sua função, e você pode trabalhar o corpo, né, de diferentes maneiras nessas máquinas. E aí o que vai graduar a força, além do peso do paciente, são as molas. Então, diferente de academia, nós não temos anilhas, por exemplo, lá, né? Nós temos as molas. E as molas é que vão dar resistência. Que são super pesadas. Super pesadas. Que vão dar resistência para a execução de cada exercício que a gente vai precisar, né, ser executado naquele momento. Um aparelho dá para trabalhar o corpo inteiro, né? Tem muitas opções de exercícios em um aparelho só. E aí vai muito da criatividade de cada profissional, né? Isso eu acho que é o diferencial da nossa clínica também, né? Com certeza. Nós somos então em 4, né? 4 instrutoras, 4 fisioterapeutas. E eu sempre digo para as meninas que para a gente sempre ter o nosso cliente, né? O nosso paciente junto conosco, nós precisamos inovar, né? Em todas as áreas é assim, né? E quando a gente se mantém sempre no mesmo lugar, a gente não consegue manter esse paciente por muito tempo, né? Então, a gente tá sempre inovando, propondo desafios, propondo fotos, que eu acho que é super legal você se ver, né? Você conseguir executar, é muito legal, né? Então, a gente tá sempre desafiando o nosso aluno. Eu acho que isso também é um diferencial do nosso espaço e das meninas, né? Das meninas. Que eu acho que elas estão sempre desafiando você, né? Na academia tem as cargas e no Pilates a gente tem esses desafios, essas posturas, né? E principalmente abordar com leveza, né? Porque vocês levam com muita leveza a questão da prática, do dia a dia, de fazer essa contemplação com o aluno no momento. Como você estava falando, a questão de modernizar.
para as pessoas não terem aquela obrigação. Eu preciso fazer, hoje é meu horário do Pilates. Ai, que triste, tô sofrendo com isso. Isso, pelo contrário, tem que sentir prazer no que tá fazendo. Esperar por aquela hora, né? Exato. Querer que aquela hora chegue, né? E olha, que é difícil, gente, porque vamos ser bem sinceros, não é todo dia que você tá disposto, não é todo dia que você tá afim, mas entender que o resultado, o benefício daquilo é o que vai te incentivar a fazer. E o que eu sempre digo, né, Ivana, o que a gente faz hoje é a médio e longo prazo, né? A gente tem que pensar que a gente está plantando sementinhas, né? E que lá na frente a gente vai colher isso, né? Frequentar o Pilates também é exercício de disciplina, né? Isso aí. Porque se depender de motivação, a gente nem sai de casa. Muitas vezes. Isso aí, na maioria das Mas tem vezes, algo muito né? legal e que eu quero fazer questão de mencionar aqui, que a Débora tem uma relação muito próxima e íntima com os familiares. E isso é muito bonito, porque até mesmo você cresceu nesse ambiente, a gente já conversou sobre isso, mas a questão de que você brilha o teu olho, e isso faço essa questão de reforçar aqui para quem está nos ouvindo, que a Débora tem os avós que praticam Pilates. E isso, para mim, eu acredito que, assim, talvez tenha sido, assim, a peça rara do teu coração, de dizer, poxa, eu tô no caminho certo. E tu sabe que eles vêm 2 vezes na semana, né? E o horário deles é às 9 horas. E eu espero eles chegarem, Ai, sabe? que delícia! É muito prazeroso, sabe? Eu espero eles chegarem, eu quero que eles venham, porque eles reforçam em mim a capacidade, assim, de pensar que a gente, quanto mais a gente olhar pra gente e se cuidar, mais longe a gente vai, né? Exato. E a gente vai longe com qualidade, sabe? Com uma saúde, né, física intacta, assim, e com o mental também. E eu acho que o Pilates também, ele traz muito isso, sabe? Porque é um lugar de encontro também, sabe? Então, os meus avós vão lá e eles já têm a turma deles, então são senhores, né? Então, eles já se conectam, né? Você vai com as meninas também, né? Júlia se conecta com elas. Então, tem muitas trocas ali, né? O movimento acontece e é o que nos une ali, né? É a turma do Pilates, né? Isso, é a turma do Pilates. E você conversa, você se conecta com as pessoas, você ouve o relato delas, né? Você consegue também falar muitas vezes do teu. Então, assim, eu acho que além do exercício físico, se torna uma grande família, assim, né? Sim. E isso é muito legal, né? Então, o amor que eu sinto pela minha família, pelos meus avós, é o mesmo amor que eu sinto por cada paciente que vai lá. E eu sei dizer assim, ó, quando eles não vão, eu sinto falta, sabe? Eu sinto falta de conversar. Ou quando eu não estou lá, sabe? Eu peço para as meninas, né? O paciente foi, como é que foi? A aula foi legal. Porque realmente o mesmo cuidado que eu tenho com a minha família, eu tenho com cada pessoa que vai lá. A gente percebe o carinho dela com os pacientes, porque a confirmação, né, do dia vem com uma mensagem. Sim. Toda não aula. É simplesmente, só para confirmar teu horário. É uma mensagem muito bonita. Sim, sabe? Pensada, né? É uma mensagem que até te anima, assim. Exatamente. Porque não tem muitas mensagens de grupo que você nem lê. Exato. Várias, Nossa, né? várias. Eu sempre abro. Exatamente. Porque Entende? sempre tem alguma conexão, sempre né? tem uma mensagem que te dá um estímulo pro dia. Isso aí. Você vai deixar... Você sabe que a gente vive uma vida não imaginando que vai morrer. Mas a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Exatamente. E aí a Débora abriu a nossa conversa aqui contando essa mensagem, né? Que a gente tem a mensagem e o cavalo. O nosso cavalo é o nosso corpo. Exatamente. Mas eu acho engraçado, e eu faço essa reflexão para quem está nos ouvindo mesmo aqui, porque essa mensagem a gente já entendeu aqui. Sim. Mas quem está nos ouvindo e pensando assim, mas a minha vida é difícil, ela não vive a minha vida, ela não sabe o que eu passo. Peraí. A única coisa que você tem, que é seu, é o seu corpo. Exatamente. É o seu templo, é a sua casa, né? Exato. E você vai carregar ela para onde você for. Tanto ela estando saudável ou ela não estando saudável, né? Você Mas vai ter que carregar. Mas por que a gente busca somente quando não tem mais volta quase? Porque eu acho que a gente procrastina. Eu acho que a gente leva até o limite, assim. E aí, quando não tem mais o que fazer... a gente vai atrás. Só que aí volta na história do teu avô e da tua avó, entendeu? A idade, cara. Que bênção a gente poder chegar até o último dia de vida sendo autônomo. Isso. Imagina, meu avô, ele tem um carro, né? E ele vem dirigindo a Paraty. Só pelo ronco eu já sei sabe. que ele tá chegando. E aí, ele e a avó, né? Assim, os dois independentes. Então, assim, sabe? Independência total pra vir, né? Não dependem dos filhos.
sabe? Então, assim, eles conseguem gerenciar a vida deles ainda com 85 anos, né? 85? 86. Mas a gente fala muito de idade relacionada ao Pilates. É necessário esperar, assim, não, você ter uma idade contrário. avançada e sentir limitações dos movimentos para iniciar o Pilates? Não, bem pelo contrário. Quanto antes você começar, melhor, né? Mas o momento que você decidiu é o momento certo de começar. Entende? Não tem idade, não tem parâmetro. Eu preciso, por exemplo, né? Eu dei o exemplo do médico. Eu tenho dor nas costas, vou precisar primeiro ir no médico? Não, você pode vir, né? A gente tem 3 níveis no Pilates, né? Então, é o iniciante, o intermediário e o avançado. Uhum. Então, eu vou iniciar no grupo de iniciantes. A gente começou a prática. As tuas dores não diminuíram, né? Você não conseguiu... então vamos procurar uma orientação. Vamos procurar alguém que saiba nos auxiliar melhor, né? Uhum. Mas não tem idade para começar, não tem momento. O momento que você for é o momento certo de começar. Legal. O momento certo, minha amiga, meu amigo, que tá me ouvindo aqui, é agora. Isso é aí. Agora, entendeu? Vou pensar, vou me programar, porque tem a história da segunda-feira. Segunda-feira eu começo. Vou deixar virar um mês, janeiro, né? Vou deixar virar um mês. Não, ano que vem. Esse ano não vai dar mais, sabe? Tô com orçamento apertado, não vai dar. Gente, a hora é agora. Sim. E outra, toda economia que você faz e usa no seu corpo, não é economia, é investimento. Exatamente, tá? exatamente. Porque não adianta... se você não for pagar o Pilates, você vai pagar uma medicação. Exato. Você vai precisar usar de outros recursos, às vezes, que vão limitar você muito mais, né? Então, por isso que a prevenção é tão barata, né? E é um exercício, uma atividade física que é diferente de, por exemplo, na musculação. Não estou falando contra a musculação. Não. Mas assim, a musculação, às vezes, você não tem vontade de ir, desanima e tal. No Pilates é um grupo. Exatamente. E aí, se você não vai, já vão falar assim, por que você não vai? Cadê a pessoa? Sabe, tu tem estímulo. Tu tem gente estimulando, tem um grupo que fala, por que você não foi? Não sei o quê. E eu acho que também é legal que tem uma instrutora que tá esperando você. Exatamente. Né? Então, você se compromete com quem tá lá. Por exemplo, né? Eu tô esperando a Ivana e a Júlia virem. Eu tô lá esperando vocês. Vocês sabem que o horário é de vocês e que eu estou, né, aguardando vocês chegarem. E que eu pensei na aula para vocês, né? Então, é um comprometimento diferente, né? Porque é como se fosse um personal mesmo, né? Você tá lá esperando o teu paciente chegar, né? E, aliás, para quem quer saber aonde fica, aliás, a clínica da doutora, pode chamar de doutora, Débora Albrecht. Pode chamar. Aonde fica? Na Policlínica Central. Então, em frente ao hospital, né? Nós temos aquele prédio que é todo de vidros, de espelhos ali. A nossa sala é no primeiro andar, na verdade, tem o térreo. E aí a nossa sala na sala 103. Em frente ao Hospital São José. Bem simples. Aqui no Centro de Maravilha. Que, aliás, estamos aqui... Vocês podem ver que a gente está sendo acompanhada pelo sino da igreja. Que eu acho que é isso que a gente tem que deixar para as pessoas, né? É que elas precisam se olhar. Porque se elas não se olhar, né, enquanto elas estão saudáveis, na doença elas vão precisar se olhar. E aí é muito mais difícil, é muito mais danoso. Exato. Daí, né? E eu sempre digo assim, né? Agora, eu sou mãe e eu nunca tive, assim, medo de morrer, né? Depois que a gente tem filhos, a gente tem um medo muito grande de morrer. Sim. E deixar, sabe? E deixar essa pessoa que a gente tanto ama, né? Então, cuidar do nosso corpo também é uma maneira de a gente prevenir e estar mais tempo junto com as pessoas que a gente ama. E poder fazer as atividades com as pessoas que a gente ama. Porque não somente morrer, mas talvez não conseguir brincar, correr atrás. Exatamente. Nossa, ficar dependente eu acho que é pior do que morrer, gente. Com certeza, né? Então, assim, quando a gente pensa por esse lado, assim, né? Nas pessoas que a gente ama e o quanto a gente quer passar tempo com elas, tempo de qualidade... Eu acho que assim, a gente corre fazer exercício físico logo, assim, corre ter uma alimentação, né, mais saudável, cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso sono, cuidar da nossa autoestima, né, da nossa imagem. E se você pode cuidar do corpo e da mente no mesmo exercício... Melhor ainda, né? Melhor ainda. Que é o que para isso vem o Pilates. Exatamente. Vou contratar vocês duas de minhas merchans. Eu acho ótimo, achei ótimo, inclusive. Mas é muito sobre isso, sabe? Essa temporada, ela foi muito pensada justamente para que as pessoas que acompanham o programa tenham essa percepção. Eu sou uma pessoa que, assim, eu vivo saúde. Para mim, não existe pensar uma outra forma. Por quê? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Eu venho de um lar que a gente precisa ter esse cuidado com a saúde. Eu falo da questão da autonomia porque eu tenho um irmão especial. Exatamente. Então, eu preciso estar bem para poder me doar para o outro. Exatamente. E essa percepção, eu faço muito questão, muita menção que as pessoas tenham isso. Poxa, eu tenho a possibilidade de ter um programa.
Cara, se você tá me ouvindo, pensa nisso. Quem você pode colaborar estando bem? Não é só você. Né? Exatamente. É o teu irmão, é a tua filha, teu filho, teu pai, tua avó. Uma hora de necessidade, se o teu corpo estiver bem, você vai poder salvar. Exatamente. Vamos só recordar um assunto ali da enchente do Rio Grande do Sul, que aí vieram uma inundação que as pessoas não contavam. Como é que você vai poder ajudar o teu próximo se você tá obeso, se você não tem saúde, se você tá lá difícil? Exatamente. Cara, é um momento de desespero. Exatamente. Tu vai juntar todas as tuas forças. Esteja bem para ajudar o teu próximo também. Exatamente. E isso é uma função que todo mundo deveria pensar. Porque, na verdade, é muito egoísmo, senão, né? Exato. Acaba sendo um pouco de egoísmo, né? Você, assim, você limitar a tua presença na vida do outro por não se cuidar. Exato. Né? E, assim, não é aquela coisa de você ser bitolado por exercício físico. Não é isso. É fazer o básico. Fazer 40 minutos, né? Assim, 3 vezes na semana. O ideal seria todos os dias, mas que você consiga fazer um pouco por dia, mas fazer. Exato. Dentro desse teu raciocínio, Ivana, de ajudar os outros, estar bem para os outros, tem muita gente que pensa, não, tenho filho, não consigo. Ai, gente, essa pra mim não dá, né? Não tenho tempo, agora estou priorizando meus filhos. Mas você precisa justamente fazer exercício para estar bem e estar mais completo para as pessoas que você ama. Para mostrar para eles que também você se importa com eles e se ama e se cuida, Sem contar que é o exemplo positivo. Não adianta você depois falar que tem que fazer exercício físico se você não faz. Se ele não cresceu vendo isso, na verdade, né? Olha, né, você, né, Júlia, você consegue levar, né, no balé. E aí, nesse período, em vez de você fazer outra coisa, ficar lá esperando, olhando o celular, você vai praticar o Pilates. Exatamente. Então, olha, né, assim, pensar também como na minha rotina eu posso encaixar alguma atividade física, porque né? Na clínica da Débora tem balé. Então, Uau. no mesmo horário... Legal, gente, né? Essa clínica é completa, minha gente. Tem dança. E tem dança adulta, é muito legal. Tem balé pra terceira idade, no caso, eu? Jéssica, vamos ver isso aí. Então, eu queria ter feito balé quando era criança. Então, ó, viu? Eu levo minha filha no balé e no mesmo horário eu faço Pilates. Olha só, mamãe, acabou legal, a desculpa. Não tem desculpa. Por isso que eu digo, é mais de organização, sabe? Sim. E de você priorizar. Exato. Né? Porque olha só que dado interessante. A gente estabelece as metas, né? E agora nós estamos indo na metade do ano. 88% das pessoas não conseguem cumprir as metas que estabeleceram lá em janeiro. Uau! Por falta de organização, várias interferências que acontecem, né, ao longo do nosso dia e que a gente realmente não consegue parar e olhar e se organizar, né? Então, a gente tem que estabelecer, sim, metas, né? E pequenos ajustes que são feitos, né? Na maternidade, na rotina da casa. E para que o exercício físico entre, né? Para que o exercício físico aconteça mesmo. Gente, que programa mara! Eu queria ficar conversando aqui, mas assim, já foi acenado para mim que o programa acabou. Eu preciso encerrar. Aliás, você que ficou conosco até agora, não desligue o seu rádio. Você que tá pelo YouTube, já salva, já compartilha, já faz o seu like. E se puder, se inscreve no nosso canal. Porque este e outros bate-papos interessantíssimos estão salvos na nossa página @Difusora Maravilha. Tá bom, gente? Fique ligadinho na 90.3 que já vai entrar no ar o Direto ao Ponto, ao vivo, aqui pela Difusora Maravilha. Gente, muito obrigada, doutora Júlia, que está fazendo parte comigo aqui da bancada. É um prazer sempre. Débora, foi maravilhoso conversar mais uma vez contigo. As portas aqui estão sempre abertas para você. Tá bom? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Débora, pode procurá-la lá na Policlínica Central, sala 103, Clínica Plena Vida. Isso aí. Gente, um beijo. Obrigada a todo mundo aqui, Tiago, Eliane, que fizeram parte desse time maravilhoso da 90.3 gravando aqui conosco. Um grande beijo. Tchau. Tchau.